Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Afonso, CEO da Vinci Energia Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bárbara, Rosário, muito obrigado pelo convite. Capital em Portugal, neste momento, para mim, é talento. É com o talento que nós podemos fazer crescer o país nos próximos anos e, às vezes, sentimos o talento passar-nos pelas mãos por diversas razões que podemos desenvolver durante esta conversa, mas é o talento que o país tem que conquistar. Talento português, naturalmente, e talento internacional. O país tem que se tornar... Portugal tem que se tornar um país sexy para se trabalhar. E há um trabalho a fazer do lado das empresas e há um trabalho a fazer do lado do Estado. Por isso é o talento que escolho como o capital principal já em Portugal. Certamente vamos ter a oportunidade de desenvolver esse aspecto, mas perguntava-lhe se, em termos gerais, Portugal é, e até por aquilo que acabou de dizer, um bom país para investir. Olha, respondo-lhe de forma paradoxal. Ainda esta semana, numa conferência precisamente do Negócios, alguém dizia, há capital português, algum capital português disponível que acaba por ser investido fora de Portugal, porque Portugal não é amigo do investimento dos grandes grupos. Nós temos um país que tem um IRC e uma derrama que é progressiva, começa nos 14% para uma pequena empresa no interior e vai até aos 30,5% entre derrama municipal, derrama estadual e IRC, no seu dimensão máxima, com empresas acima de 35 milhões. Ora, isto significa que um dos problemas que nós temos na economia, que são muitas PMEs pulverizadas, o sistema fiscal não incentiva a uma determinada consolidação e essa consolidação gerar grandes grupos económicos que tenham capacidade de fazer três coisas essenciais: inovar, portanto diferenciar-se, atrair as melhores pessoas, porque as empresas maiores pagam melhor, e de alguma forma fazer o investimento necessário, quer em Portugal, quer para a sua internacionalização. Ou seja, depreendo das suas palavras que enquanto existir o sistema fiscal tal como está, ou pelo menos esses impostos, que não vai ser possível, ou seja, o tecido empresarial vai continuar a ser constituído por pequenas e médias empresas. Eu não sou tão afirmativo com aquilo que disse. Penso que não há um incentivo a que haja essa consolidação para transformar grandes empresas. E isto para mim é paradoxal. É paradoxal por isto, porque por um lado tem este sentimento da classe empresarial que tem ambição de crescer, porque ambição e vontade fazem parte deste caminho de desenvolvimento económico. Mas, por exemplo, no nosso caso, investimos bastante no país nos últimos anos, temos uma visão um pouco diferente do tema e apesar de sermos um grande grupo económico no país e estarmos, portanto, na taxa máxima, o que vemos é um país com grande potencial para desenvolver o seu PIB, e o que nós acreditamos é que aqueles que estiverem nesta fase na linha da frente, de volta dos temas que são os temas dos próximos 5, 10 anos, podem crescer com esse PIB e, portanto, estamos aqui também para ajudar a fazer crescer o país, aqui em Portugal e também de Portugal para fora. Então, mas isso significa também que o ambiente económico e o ambiente fiscal, digamos assim, é mais favorável a uma empresa estrangeira do que uma pequena que se quer instalar em Portugal, do que uma pequena e média empresa que esteja já em Portugal? Não, isso não é verdade. Não. O sistema é igual para todo o tipo de empresas. O que eu disse e afirmo... Não estou a dizer que tenha dito, é uma questão que lhe estou a colocar. Pronto, o ponto importante é o sistema fiscal não é amigo da criação de grandes grupos económicos. E por isso o incentivo do empresário, vamos ser concretos e práticos, mais vale ter 5 empresas pequenas, do ponto de vista fiscal, e até algumas não terem lucro de forma artificial, do que ter um grande grupo económico que gera muito lucro. E depois temos um outro problema, uma outra dinâmica que penso que também é alvo de reflexão, que é, pessoalmente, nós estudamos muitas empresas para aquisições, fizemos várias aquisições nos últimos anos e, portanto, temos um processo interno de análise, de estudo, de avaliação. E, portanto, para se adquirir uma empresa num ano é preciso estudar 4 ou 5 até chegarmos a um bom target, que é, de facto, a empresa que tem a cultura certa, que tem o empresário certo, a gestão certa para enquadrar a nossa cultura, a nossa forma de fazer de longo prazo. E quando estudamos essas empresas, o que nós notamos é muitas empresas, a sua gestão, estão muito viciadas naquilo que são os subsídios. Nós temos uma cultura de subsidiação e esse vício, posso-lhe dizer um detalhe técnico relevante, nas nossas análises nós retiramos os subsídios para fora da nossa avaliação, simplesmente porque aquilo não é valor económico de mercado. E se não é valor económico de mercado, não deve ser valorizado da mesma forma. Por isso, a nível dos subsídios, que é também um tema que para mim é um entrave ao desenvolvimento das empresas no mercado, tudo o que são subsídios que vêm diretos a um projeto
eu acho que não devíamos ter. Tudo o que são subsídios ao nível do net income, ou seja, ao nível do lucro, ou seja, no fundo, premiar o mérito. Uma empresa que tem mais lucro pode ter um maior benefício fiscal, aí sim. Porquê? Porque eu estou a premiar o mérito e, portanto, se eu conseguir, de facto, criar valor com aquela solução, com aquele produto no mercado, então eu tenho aqui um benefício fiscal por isso. Agora, receber o dinheiro do Estado e depois não ter um outcome económico com ele, isso é, para mim, estragar dinheiro dos contribuintes. É curioso dizer isso porque constantemente, nomeadamente aqui neste espaço, ouvimos os empresários a pedirem mais apoios e a pedirem mais programas e, enfim, mais ajuda. Ahm, Sim, eu não consigo alinhar com essa linha por uma razão, e a minha história pessoal, quer dizer, até 2017 nós fizemos no grupo onde estava, fizemos vários processos de M&A internacional, e o que descobrimos é que para uma certa dimensão das empresas não há dinheiro em Portugal para se fazer esse tipo de transações. Portanto, Portugal é demasiado pequeno a esse nível. E, portanto, tivemos que ir fora fazer esse caminho, fazer esse processo. E o que vemos é que o capital também tem que ser remunerado, portanto, tal como as pessoas, como os trabalhadores, portanto, os acionistas também têm que ser remunerados, e o valor é o valor de longo prazo, é aquilo que nós conseguimos sustentavelmente continuar a criar ao longo do tempo. E por isso muitas vezes olhamos só para os números do curto prazo, do trimestre, do ano. Não, o que importa é a capacidade que nós geramos nas organizações para gerar esse valor de longo prazo. Isso faz-se novamente com talento, faz-se novamente com pessoas capazes, portuguesas ou não portuguesas, não é relevante, mas faz-se com capacidade de gestão, capacidade técnica, com expertise, com skills disponíveis para integrar essa sustentabilidade no longo prazo. Portanto, isso significa também, ao nível da gestão, que as empresas portuguesas, ou algumas empresas portuguesas, que têm que melhorar substancialmente, é isso? Ou têm que Sim, seguir eu outros acho que há um processo de requalificação, quer da nossa força de trabalho, para o que aí vem no futuro, quer mesmo das nossas lideranças, para lidar com este mundo novo que vai mudar todo. Repare, quantas profissões existem hoje que não vão existir daqui a 10 anos, porque aparecem fenómenos tecnológicos em que algumas das funções vão ser substituídas. A questão é a capacidade de o fazer, porque ainda há bem pouco tempo nós falávamos da necessidade de digitalização das empresas, há mesmo muito pouco tempo, e de como foi difícil e que só com a Covid é que se deu aqui um salto. Já estamos a falar de um outro plano completamente diferente. Há capacidade no nosso tecido empresarial para fazer essa mudança? Acho que tem que haver incentivos. Incentivos não é dar dinheiro às empresas para fazer Certo. isso. Tem que haver incentivos, quer dizer, nós podemos transformar uma cultura, uma organização por busca do prazer ou por fugador. O que aconteceu com o Covid é que aconteceu uma fugador, portanto nós não tínhamos outra alternativa que não fazer o processo de digitalização. Nós hoje poderá haver mecanismos, não pensei sobre isso em profundidade, mas poderá haver mecanismos de colocar esses incentivos. Por exemplo, quando uma empresa submete um processo para um investimento ou para um investimento público, como um P2030 ou como um CIFID, o que seja, por que não pedir a credenciação da sua gestão, da sua liderança, dos seus gerentes, se já fez a formação em literacia digital, se tem formação em literacia financeira, e se calhar ter programas educativos, com as escolas de negócios que temos muito boas em Portugal, para fazer essa requalificação de lideranças. Porque vamos lá ver, mesmo nós num grande grupo, todos os anos a Comissão Executiva do grupo passa numa escola de negócios a fazer formação específica num tema em concreto. Lembro que o ano passado, por exemplo, fizemos em compliance, um tema em concreto. Este ano vamos fazer em sustentabilidade avançada, um tema em concreto. Portanto, voltar à escola de forma recorrente faz parte da vida. E uma pergunta básica é: qual foi a última vez? E é uma pergunta que deixo às pessoas que foram à escola aprender um tema. Não é passar lá Um ano. gestor, não é? Um gestor, a liderança. Nós não nascemos ensinados. E há muitas novas disciplinas que nós temos que integrar na nossa vida profissional, novas, umas mais técnicas, outras mais soft, que são a base da sustentabilidade do desenvolvimento do país. Nós temos aqui um fator adicional, se não fizermos a digitalização, gravíssimo, que é o fenómeno populacional que vamos ter. Bom, e quando chegamos a 2050, eu terei 75 anos, portanto estou muito preocupado com 2050, porque, quer dizer, vou ser ainda mais novo do que a idade que os meus pais têm hoje. E, portanto, que país é que vamos ter nessa altura? Acho que é a pergunta que nos devemos fazer, sabendo que vamos ter uma população ativa disponível inferior, em número, disponível,
Portanto, qual é que é a nossa forma de mantermos a produtividade que temos hoje? Se não usarmos tecnologia, será impossível. Em termos gerais, e pegando na questão dos investimentos, quais são então as vantagens competitivas de Portugal? Uh, Escolas, universidades de topo, temos algumas universidades que são de topo no mundo, uma força de talento brutal, e há uma coisa que algumas empresas têm que é espetacular, por exemplo, para os processos de investimento que nós fazemos no nosso grupo, que é alguma gestão portuguesa tem sempre a mala pronta para viajar. E isso é uma característica de uma parte dos portugueses. Quando eu digo a gestão das empresas, digo as equipas, as suas equipas técnicas, e por isso os portugueses, quando nós, numa empresa nossa, fazemos o desenvolvimento dessa empresa através da nossa rede noutros países, fazemos sempre um grande brilharete, porque as pessoas são realmente diferenciadas pela sua qualidade, pelo seu nível de entrega e pelo seu nível de compromisso. Mas neste momento, ou seja, para uma empresa que se quer instalar em Portugal, esse talento que acabou de referir é uma vantagem, mas é também a abertura de outras áreas de negócio, nomeadamente com as energias renováveis e outras, em que também há talento, é isso? Conseguimos casar as duas coisas, digamos assim? Vamos ver. Há talento, não há o talento suficiente em número, em quantidade Certo. disponível, para tudo o que se vai Mas fazer. tem qualidade, é isso Mas que tem quis muita dizer. qualidade. Certo. Agora, empresas que se vão estabelecer em Portugal, bom, eu não sei responder a essa pergunta. Sei que nós estamos em Portugal, Certo. assentámos a reais aqui, portanto estamos no longo prazo, já estamos há 2 décadas praticamente, e vamos continuar por muito mais tempo. O nosso grupo tem mais de 200 anos na história e por isso a nossa visão é sempre longo prazo. A área de energia é muito competitiva e está neste momento a ser muito competitiva. Continua a ser. Ou seja, no fundo, aquilo que lhe pergunto é se conseguimos mudar as apostas em Portugal, em termos de setores, se conseguimos realmente ir para as novas tecnologias, as energias renováveis, se podem realmente vir Portugal a vir a ser reconhecido como sendo um bom espaço para investir. Eu acho que essa é a oportunidade do país de fazer a diferença. Porque nós não conseguimos mudar algumas coisas. Nós não conseguimos mudar o fenómeno populacional no curto prazo, sem ser através de alguma imigração, que também penso que é um tema importante para tratar nos próximos anos. Nós não conseguimos mudar a nossa pirâmide demográfica de forma fácil. Portanto, a única forma que temos para continuarmos a ser minimamente interessantes a nível económico, e já hoje estamos em déficit pelo nosso nível de produtividade, e produtividade não é trabalhar mais, atenção, às vezes há uma ideia errada que sou menos produtivo porque trabalho menos, não. Mais produtividade significa por cada hora de trabalho eu consigo ter um valor económico superior, e isso não se faz com as pessoas trabalharem mais horas, faz-se com as pessoas trabalharem melhor. E não tem só a ver com as pessoas, tem a ver com o processo, como as empresas entregam o seu valor, como se diferenciam, com a forma como utilizam tecnologia, e por isso esta é a oportunidade, tanto nas energias renováveis como no processo de digitalização, onde Portugal tem sido ao longo de muitos tempos, de muitos anos, early adopter num conjunto de áreas. É a oportunidade para Portugal se reafirmar pela diferença e não pelo volume e pela quantidade, porque por tamanho nós não temos a mínima hipótese quando comparamos com outras economias. Indo um pouco ao que a Vinci Energies também faz em Portugal, e a presença da empresa, tem 9 empresas, 1.200 colaboradores, prestam serviços, fazem também instalação de parques solares, construção de parques solares, portanto é uma atividade muito, muito, muito diferenciada. E perguntava-lhe, precisamente nessa parte, e porque já tinham anunciado um grande plano de contratação precisamente de talento, que temos vindo a falar, um plano ambicioso de contratação e também de investimento no país. Portanto, perguntava-lhe quantas pessoas de facto querem contratar, já contrataram, querem contratar nos próximos anos, e também em relação ao investimento em Portugal, qual é que é o vosso pacote de investimento, e se nesse âmbito Portugal é um bom país para investir nas energias renováveis neste momento. Sim, obrigado, Bárbara. Só um detalhe, portanto, são 2.207 trabalhadores em Portugal, e não 1.200, talvez a última conversa que tivemos
esse número teve uma evolução, mas já foi há algum tempo. Bom, nós realmente há 3 anos atrás anunciámos que íamos contratar 1000 pessoas nos 3 anos seguintes e passado 2 anos já tínhamos contratado essas 1000 pessoas. E portanto isso aconteceu durante um prazo de tempo razoável. Portanto, nós contratamos mais de 300 pessoas por ano e isso é recorrente, portanto não é um número extraordinário este ano, vai voltar a acontecer naturalmente, mas é um número recorrente, nós contratamos mais de 300 pessoas por ano. A respeito do investimento, bom, as energias renováveis... Mas são portugueses, são estrangeiros, portanto, no fundo, sobre o que conversávamos, se há talento disponível em Portugal. Certo, bom, no campo do talento, o talento que contratamos é talento. Pode ser português, pode ser internacional, na área das renováveis, na área que é necessário, no fundo, trabalho on-site, trabalho em obra. O CPLP é um espaço de contratação interessante. Nós fizemos, já há mais de um ano, fizemos uma contratação de uma equipa completa. Por exemplo, só dar este exemplo, em Moçambique, onde nós, no fundo, tratámos de todo o processo, desde o contrato de trabalho e depois de todo o processo de imigração até Portugal, e garantimos as condições sociais necessárias para que as pessoas possam ter uma vida igual aos portugueses. E esse parece que vai ser o caminho, pelo menos foi o que o Governo anunciou, até de incentivar as empresas e dar incentivo às empresas que façam isso. Esse é um caminho, as empresas têm que fazer o seu papel. Às vezes ouvimos que não funciona. Não, funcionou, no nosso caso funcionou. Quantas pessoas? Neste caso foi uma equipa de 12 pessoas, mas há outros projetos desta dimensão que estão a acontecer neste momento. Mas só para ter uma ideia, nós temos cerca de 300 pessoas nas 2.207. Temos cerca de 300 pessoas, à volta de 300 pessoas não portugueses. O que significa que este processo de talento tem uma dimensão naquilo que nós chamamos de blue collar, ou seja, pessoas que trabalham on-site. E aí o processo é muito este. Portanto, garantir que encontramos alguém que nos ajude a encontrar o talento nestes países, fazemos a qualificação local, alguma formação se possível, nem sempre é possível, e depois o processo de imigração é relativamente simples, porque há um contrato de trabalho que no fundo é a cola de todo o processo. Chegados cá, garantimos as condições de alojamento durante um período de tempo em que as pessoas estão em formação, e passada essa formação as pessoas entram em produção, desculpem a expressão, mas é uma expressão muito empresarial, entram em produção e a partir dessa altura têm salários normais dentro do espírito, trabalho igual, experiência igual, salário igual. Isto no talento blue collar. No talento white collar a situação é um pouco diferente, ou seja, a forma de fazer é um bocadinho diferente. Estou a falar agora do IT e sobretudo nas nossas atividades de transição digital, em que aí é um pouco diferente. Tipicamente o talento começa a trabalhar connosco ainda antes de vir para cá. Muitas vezes há muitas pessoas que nós contratamos fora e que estão a trabalhar remotamente. Isso acontece de forma frequente. E há situações onde há clientes que precisam de trabalho on-site, físico, e nesse caso há depois um processo de imigração que acontece com Portugal. E depois há detalhes, como por exemplo, estou-me a lembrar de três pessoas que trouxemos de Marrocos, em que havia um visto provisório em Portugal e depois era necessário um cliente nosso no Luxemburgo, em que a pessoa com esse visto provisório não podia viajar para o Luxemburgo para fazer trabalho on-site. Nós falámos com a Embaixada de Luxemburgo e em pouco tempo resolveram-nos o problema. Portanto, quando uma empresa quer resolver o problema e há um contrato de trabalho efetivo e escrutinado, as coisas estão a funcionar. Sobre a outra dimensão da imigração, sobre isso não posso falar porque é mais político e não nos compete a nós. E a mencionar o investimento em Portugal. Exatamente. Portanto, o investimento em Portugal. Estavam a perguntar sobre as renováveis, penso eu. Portanto, na área das renováveis há um caminho a fazer. Um dos temas que aconteceu durante algum tempo, e penso no último ano e meio, as coisas ficaram um pouco mais ágeis. Houve algum atraso tanto no lançamento dos licenciamentos para os projetos acontecerem. Esse é um tema que diz respeito sobretudo aos nossos clientes, portanto, que têm que depois fazer a ligação à rede em timings definidos e a ajustar com a... Continua a ser um grande entrave o licenciamento. Tema, o último ano e meio nós sentimos uma evolução positiva e, aliás, viu que nós anunciámos alguns projetos que fomos ganhando e que fomos fazendo. O primeiro, inclusive, está comissionado e está a meter energia na rede neste momento. Nós sentimos essa diferença e houve ali talvez dois temas importantes que nós identificámos. O primeiro, havia um conjunto de pareceres repetidos, portanto, aqui havia alguma desorganização na forma de emitir os pareceres ambientais, etc., que eram necessários para dar licenciamento, e também alguma fraca resposta, talvez por desadequação das estruturas das equipas disponíveis, para dar resposta, no fundo, aos investidores que pediam as licenças. E aqui eu volto novamente ao talento, porque não foi uma vez nem duas.
que alguns concursos para engenheiros da área naturalmente podiam ir ganhar mais em empresas privadas em Portugal e ainda muito mais em empresas privadas internacionalmente. E por isso, de alguma forma, o Estado competia para estas pessoas disponíveis e depois isto tem impacto em toda a cadeia de valor que fazia com que o negócio acontecesse. Portanto, temos sempre que voltar ao talento porque é aí que está a base das coisas acontecerem ou não acontecerem. E é um pouco esse o Estado, mas penso que neste momento o sistema está a ser interessado. Mas o que se fala muito é que Portugal, de facto, pela capacidade de produzir energia renovável barata, a preços baratos, poderia estar a atrair muito mais investimento estrangeiro, e que corre um pouco o risco de perder esse dinheiro. Já houve projetos que ficaram pelo caminho. Enquanto investidores, precisamente nesta área em Portugal, como é que veem isto? Também trava o vosso investimento, estes constrangimentos que há de acesso à rede, de licenciamento, e se gostariam de ver precisamente mais investimento estrangeiro também a vir para que se crie todo um ecossistema precisamente de dinheiro a entrar. Sim, Bárbara, talvez só fazer uma precisão sobre a sua questão. Nós não somos investidores em renováveis, nós somos uma empresa de engenharia e construção de renováveis. E por isso os nossos clientes são realmente os investidores. Naturalmente, estamos do lado do ecossistema que cria emprego. Portanto, a nossa parte da cadeia de valor é a parte que cria emprego, que cria trabalho, postos de trabalho diferenciados. E por isso precisamos que naturalmente os investimentos aconteçam com um certo ritmo. Mas se os vossos clientes não vierem investir Exatamente. em renováveis, não têm... Nós não somos investidores e, portanto, estamos do outro lado da cadeia de valor. Qual é que é o ponto fundamental? Eu não sou tão negativo em relação a esse ponto. Aliás, penso que tive uma conversa consigo há algum tempo sobre esse tema em particular, em que sentíamos que ia haver uma abertura, e essa abertura aconteceu. E se reparar no investimento do último ano e até naquilo que nós próprios fizemos e anunciámos que vamos fazer, existiu durante o último ano e meio uma abertura que isto acontecesse com outro ritmo, e nós não estamos a sentir nos clientes, e todos os clientes que nós temos até agora nas renováveis são internacionais, não há um cliente com capital português no processo. Um que foi anunciado e que está comissionado foi a RWE, grande utility alemã, em Morgavel, na zona de Sines. Portanto, é capital que acredita no país. Há uma coisa que não vai mudar, que é: vamos continuar a ter o sol. Em princípio, isso não vai mudar. Vamos tentar ter condições geográficas que vão permitir que esse negócio seja interessante. Mas se vir os nossos vizinhos em Espanha, também não estão assim tão mais rápidos do que nós. Qual é que deve ser o papel do Estado da criação de um bom ambiente económico para as empresas? Olha, eu acho que o Estado deve se preocupar com duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, garantir que os incentivos fiscais beneficiam o mérito. Isso é um ponto importante. Hoje não está a acontecer. Hoje não está a acontecer. Quando eu tenho um IRC de rama progressivos, eu não estou a beneficiar o mérito. Eu estou a beneficiar quem se mantém pequeno, quem não apresenta muito lucro, e, portanto, estou, no fundo, a nivelar para baixo. Pronto. Esse é um primeiro ponto. E há um segundo ponto que o Estado tem e deve fazer, que é gerir e controlar a burocracia. A burocracia é como uma mola. Imagina uma mola que nós temos que estar permanentemente a empurrar, porque senão ela cresce e tem vida própria. E há um erro que muitas vezes se comete, que é, a digitalização é um caminho para resolver o problema da burocracia. O grande problema é que, se eu vou digitalizar um processo que já de si é burocrático, eu só vou aumentar o problema e torná-lo ainda maior e mais rapidamente um problema maior. Porque a tecnologia ajuda a acelerar tudo. Portanto, se eu tenho uma coisa que está mal desenhada processualmente, se eu vou digitalizar, eu vou só acelerar o erro e vou só acelerar o problema. É preciso rever o processo em si. É preciso rever a burocracia, e isso devia, de facto, haver um programa de combate à burocracia. Para a erradicar, não, isso não é possível numa máquina como a do Estado. Para a gerir, sim. Para a minimizar, sim. Para a mitigar, sim. E a digitalização é uma ajuda, se quem conhece o processo possa primeiro otimizá-lo. Mas tem havido muitos simplex e, enfim, eu penso que algumas intenções ao nível dos licenciamentos. Eu penso também. que houve. Tem havido, é uma expressão, eu penso que houve. Tem havido é outra coisa. E se há ou não, tenho dúvidas. Portanto, o tempo do verbo aqui é muito importante. O ponto é que, em alguns períodos da história, houve de facto um espírito reformador
nesta componente da burocracia. E eu penso que tem que se retomar essa Não dinâmica. sente que esteja a existir neste momento esse espírito reformador? Eu sinto que estamos, e desse ponto de vista, alguns temas ficam um pouco no barulho das luzes, ou seja, há muito ruído à volta de muita coisa que está realmente a acontecer e bem, mas penso que o tema da burocracia devia ser um tema recorrente, permanente, recursivo e permanentemente a ser trabalhado. Tivemos um programa, o Acelerar a Economia, por exemplo, tivemos uma apresentação de uma simplificação fiscal, mas isso... Eu estou a falar ao nível do processo operacional. Tenta aceder a um serviço público e marcá-lo digitalmente. E depois vai ver que, afinal, a marcação digital não é para perder menos tempo no sítio onde precisa de fazer o serviço, é apenas para haver uma contagem contingencial daquilo de quantas pessoas é que estão à espera. E, portanto, ok, digitalizei, mas não mudei o processo. Isto é muito técnico, é muito preciso. Não dá soundbite, mas tem que ser feito. E esse é um ponto importante. Muito bem. Este calendário político das autárquicas, do seu ponto de vista, poderá alterar ou acelerar alguma coisa? Enfim, ou nem por isso? Não lhe sei responder. Não tem essa experiência? Não tenho essa experiência. Relativamente às renováveis, e há pouco falávamos dos investimentos e já esclareceu, como é óbvio que vocês não são investidores, mas ainda assim o vosso trabalho é fundamental para os investidores. Portugal atingiu esta semana um novo recorde histórico na produção de energia renovável. Estamos no bom caminho, pela sua experiência? Acha que as metas vão ser cumpridas? Ou voltamos à questão da burocracia como entrave para essas metas? Não, acho que a burocracia aí não é fator. Não é um fator. Acho que esse é um fator para muitas outras áreas do Estado na relação com os cidadãos e com as empresas, porque efetivamente o nosso ecossistema de vida em sociedade tem três entidades importantes: as pessoas, os cidadãos, as empresas e o Estado. E penso que neste tema o ponto importante não é esse, até porque aí sim já foi feito algum trabalho, nomeadamente com aquela estrutura de missão EMER 2030, penso eu, e houve de facto uma agilização efetiva no tema. Bom, sobre a pergunta que me faz, de se estamos no bom caminho. Se a agenda continuar a ser cumprir as metas, estamos no bom caminho. Espero que a agenda não mude, naturalmente. Mas há esse risco, é? Não sei, mas ouço umas vozes, de repente, porque estas coisas funcionam um pouco em pêndulos, às vezes ouvem-se vozes de que, de repente, fomos longe demais na sustentabilidade ou fomos longe demais no tema na ambição. Na ambição. E, de facto, há uma parte. Porquê? Porque quando vamos longe demais na ambição, isso tem naturalmente um custo económico, tem um custo para as empresas, tem um custo para as pessoas. E sabemos que a sustentabilidade começa na sustentabilidade financeira das organizações, das pessoas e das pessoas também, não só das empresas, mas penso que a ambição devia se manter, a ambição ambiental. E por isso, se ela se mantiver, e espero que se mantenha, penso que estamos no bom caminho de continuar. Agora, há desafios técnicos, como por exemplo o que é que Mas as vozes de que fala são políticas, ou seja, como se o anterior governo tivesse mais ambição e este travasse um bocadinho, ou são vozes do setor? Não, são vozes que ouvimos aqui e ali, nem em Portugal, por vezes nem sequer em Portugal, basta ler os jornais. Sim, Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. Esses desafios técnicos quais são? Os desafios técnicos são: as renováveis têm de facto capacidade de ser energias renováveis e, portanto, mas tem a questão de storage de energia, como é que endereçamos. Portanto, há desafios em que tem que se combinar talvez várias renováveis, como solar e eólico em simultâneo, portanto, depois usar talvez a questão das barragens como bateria, ou seja, como storage, porque, portanto, há aqui todo um ecossistema que tem que se garantir. Há desafios nesse ecossistema, mas que serão interessantes para as empresas e para as pessoas de resolverem. De ultrapassar. Mas essa ambição também não estará relacionada com o facto de haver um PRR para cumprir e de efetivamente muitas vezes se dizer que aquilo que se projetou, depois olhando para a máquina do Estado e para a capacidade das empresas e para o interesse que as empresas podem ter nos concursos, acaba por, enfim, pode ser possível não cumprir metas, não é? Portanto, não chegar lá. Sim, o PRR, talvez dois pontos de observação ou duas linhas de pensamento sobre o tema do PRR. Bom, o primeiro é a forma como se faz a avaliação do sucesso ou não sucesso do PRR. E aqui agora usa-se o termo, não vou ser politicamente correto, vou ser politicamente incorreto,
mas eu penso que há um erro de raciocínio na forma como avaliamos o sucesso do PRR. O sucesso do PRR, e até de alguns fundos públicos, é em função de quanto é que eu consegui investir. Portanto, se eu consegui investir, foi um sucesso. Bom, e para mim, e aqui peço desculpa de estar condicionado pelo meu pensamento privado no tema, económico, empresarial, para mim o sucesso do PRR é quanto é que eu consigo reproduzir a partir do investimento que meti no PRR. Portanto, eu devia ter um mecanismo de análise, já agora publicado, disponível a toda a gente para ver. Eu meti X milhões naquela iniciativa, quanto é que ela daí a 5 anos está a ter de retorno para o país. No fundo, uma análise de retorno de capital, como todas as empresas, todos os empresários, todos os gestores têm que apresentar, ou a si próprios se forem acionistas, ou aos acionistas das empresas. Porque senão eu estou a pôr dinheiro público numa coisa, ok, se o sucesso é meter lá o dinheiro, é fácil contar um storytelling num PowerPoint, num relatório e ir buscar o dinheiro. Quer E dizer, há muitos casos assim no PRR, do seu ponto de vista. basta analisar alguns dos temas. Não sei se há muitos casos que não os conheço em detalhe, não os conheço em particular. Conheço a dinâmica deste tipo de fundos e que não poderá ser diferente, porque a forma de análise é a mesma, é a máquina a funcionar e, portanto, eu sou cético, não digo crítico, mas cético, sobre avaliar o sucesso e insucesso do PRR. Nesta dimensão, o sucesso é meter o dinheiro nas iniciativas. Pronto, e esta é uma linha, ou seja, para mim o sucesso é meter o dinheiro na iniciativa, 5 anos depois, como é que aquilo está a ter um retorno recorrente ao longo do tempo, sem ter que voltar a pôr lá dinheiro novamente. Portanto, uma das questões que se põe é a manutenção depois dos investimentos que vão ser feitos, precisamente. Eu diria, esse é um ponto. Há o CAPEX e há o OPEX. O PRR é CAPEX, falta depois a componente OPEX. Eu diria que se um projeto fosse bem apresentado, em princípio, desculpem a linguagem técnica, ia ter um profit and loss ao longo do tempo, que ia incorporar, em teoria, a amortização do CAPEX, embora neste caso é fundo público, portanto não tem que amortizar nada, mas tem que cabimentar a componente da manutenção dos investimentos que vão ser feitos. E portanto eu tenho a teoria e há um segundo ponto também, que é a teoria das bossas. Imagina um camelo com 2 bossas. É preciso garantir que as empresas que entram numa dinâmica de uma agenda de PRR, ok, ponho o pé na primeira bossa e daí a 5 anos não ponho o pé no meio das 2 bossas e caem. Portanto, é preciso garantir que este processo não acontece. Não é? Sim. E na gestão empresarial, quando nós pensamos em retorno de capital, não podemos pensar no ano. No ano eu faço um investimento, mas há um momento que aquilo vai ser cobrado. E esta talvez seja uma diferença entre a forma como tratamos os fundos públicos da forma como tratamos o capital privado. E o calendário político depois às vezes também não ajuda, não é? Se o governo cai, se outro é eleito, se Isso há seria interregnos, não é? outra Exato, também não facilita. Esta questão que lhe colocava há pouco dos Estados Unidos também é uma questão, ou seja, do seu ponto de vista, as decisões que Donald Trump está a tomar, nomeadamente o voltar a olhar para o gás natural como fonte energética mais barata e competitiva, enfim, as decisões relativamente à imigração, às tarifas, que implicações é que, do seu ponto de vista, poderão ter na Europa para as empresas? Ou vai haver capacidade de adaptação aos ventos de mudança que surgem do outro lado do Atlântico? Bom, a única coisa que lhe posso responder, porque para me desviar do pensamento político, a única coisa que lhe posso responder é, por exemplo, em relação a fornecedores de energia, pode ser que se ganhe um novo fornecedor de energia vindo daquela parte do mundo, e isso com a perspectiva de que ter vários fornecedores para uma necessidade de curto prazo para as pessoas, para os cidadãos, será uma coisa positiva. Sobre o resto... Mas deixar de depender da Rússia no gás para passar a depender dos Estados Unidos é um bom câmbio? É uma boa mudança de agulha? Olha, não sei, porque não tenho uma bola de cristal, não lhe consigo responder a essa pergunta. Mas o que lhe consigo dizer é que quando temos fontes diferentes de fornecimento, mitigamos o nosso risco. Isso acontece numa empresa. Quando eu tenho que comprar alguma coisa a outro país ou a outros países, é bom que eu tenha 3 ou 4 fornecedores disponíveis. Portanto, se vou ganhar mais um fornecedor disponível, isso é positivo porque mitiga o risco. Eu diria, em economia, em mercado livre, não existe um ou outro. Existem vários que eu escolho em função dos interesses das partes, não é? Pronto, é um pouco isso. Mas não é bem essa a ideia de Donald Trump. Donald Trump quer que a Europa, no fundo, deixe de depender da Rússia e passe a depender do gás americano. Mas isso terá que lhe perguntar a ele. No vosso caso, da vossa empresa, isso é uma questão ou não?
Não é uma questão para Não é nós. uma questão. É uma questão, certamente, os investimentos que pretendem fazer em Portugal, e por isso lhe pergunto, enfim, como é que acabou este 24 e o que é que vai surgir em 25? Nós apresentamos resultados dia 6 de fevereiro, poderemos falar depois dessa data. Sim, e podemos, portanto, mas a trajetória foi de crescimento. Depois de 6 de fevereiro, respondemos a essas perguntas. Então vou depreender que é de prejuízo. Isso era mau. Se vir a tendência dos últimos anos, dificilmente poderá depender isso. Mas isso significa, portanto, os investimentos continuaram em 24. Como é que qualifica o ano de 24? Como é que o caracteriza, digamos assim? Olha, Não falando em dados em concreto, exatamente. mas enfim, sem há dados uma e sem abordagem que grupo, pode dizer. em termos de Portugal, vamos falar. Certo, em Portugal. Vou falar de Portugal. Há vozes dissonantes em relação a essa questão. Há setores que provavelmente estiveram em dificuldade, os setores que nós fomos endereçando e que vimos à nossa volta, os nossos concorrentes, as nossas empresas parecidas, vimos pleno trabalho, vimos plenos projetos, vimos investimento público, vimos investimento privado, e por isso eu acho que nós somos sempre um bocadinho negativos. A propósito do investimento público, deixe-me só perguntar disto, que também é relevante, porque de ano para ano assistimos a que um determinado valor que fica inscrito no orçamento de investimento público que não é cumprido. A expectativa, e pronto, isso para vocês também é relevante, é que haja também aqui uma mudança. Se já sentiu isso em 24, acredita que em 25 vai efetivamente concretizar-se a meta do investimento público previsto? Eu não consigo responder essa pergunta diretamente, mas da vossa experiência, voltando à sua assim. pergunta anterior, que era como é que viu Portugal e em que medida é que isso contribuiu, eu acho que a economia esteve numa boa situação em 2024, nos setores que nós endereçamos em geral, e por isso se houve uma redução ou não em alguns setores privados e também em algum setor público, isso não se fez sentir, porque de facto a economia esteve de boa saúde a esse nível. Isto será assim em todos os setores em Portugal. E vocês não, beneficiaram com isso, não é? Não, com certeza. Eu diria não é em todos a os energia e o setores. digital, quer dizer, não é preciso ver os nossos resultados para saber que estiveram numa situação bastante positiva. No início da nossa conversa dizia precisamente que têm crescido por aquisições de empresas, e que por isso têm conseguem olhar para o tecido empresarial português, porque para comprarem uma têm que analisar 4 ou 5. Continuam a olhar para empresas Sim, isso faz para parte da adquirir, nossa agenda. estão sempre a fazer essa análise? Sim, faz parte da nossa agenda permanente. Quando é que poderá ser a próxima aquisição? Tem isso na calha? Não lhe sei responder. Qual é que foi o investimento em 24 que fizeram? Depois do dia 6 de fevereiro. E qual é o investimento que pretende fazer em 25 ou no longo prazo? Porque devem ter um plano para vários anos, não é? Rosário, nós tipicamente, e isso é uma forma de trabalhar do nosso grupo, nós não anunciamos o investimento que vamos fazer futuro, até porque uma boa parte desse investimento algum poderá estar a ser negociado com as entidades com quem vamos trabalhar, poderá estar a ser também aprovado, trabalhado dentro do nosso grupo, e por isso nunca fazemos esse tipo de anúncio para a frente. O que lhe posso dizer é que vamos continuar, como sempre fomos dizendo ao longo do tempo, vamos continuar a olhar para boas oportunidades em Portugal, sempre que as empresas que estamos a estudar, sempre que nós possamos sentir que as lideranças dessas empresas podem integrar bem a nossa forma de fazer, a nossa forma de estar, e que as equipas técnicas têm um potencial de projeção no mundo quando nós fazemos o nosso processo de internacionalização. Portanto, as empresas que vamos continuar a estar são empresas com diferenciação, são empresas com capacidade de se internacionalizar e de gerar valor a partir dessas duas dinâmicas. Continuam a ter um plano de crescimento infinito para Portugal, como me dizia há um ano ou 2? Para Portugal e para o mundo. Ou seja, essa é uma agenda que temos em Portugal, é uma agenda que o nosso grupo tem no mundo. A VINCI Energies trabalha numa atividade em setores não consolidados, ou seja, há muitas empresas que se vão desenvolvendo à volta de lideranças dos seus empresários, e por isso o que nós temos vindo a fazer é um processo de consolidação destas atividades, de pessoas que se revejam nos valores do nosso grupo, nos valores do longo prazo, em que o talento seja o princípio e o fim de tudo o que fazemos,
E por isso as empresas que estudamos é uma análise muito biológica. Desculpa a palavra, eu sei que não é uma linguagem financeira, mas é uma linguagem muito biológica na forma de estudar as empresas, porque de facto têm que ser pessoas, equipas, lideranças que se revejam nesta forma de fazer, e por isso a qualificação das pessoas é um assunto core, é um assunto central. A capacidade de continuar a aprender é um assunto central, e isso faz parte da nossa agenda de negócio. Nós temos um processo anual, todos os anos, onde revisitamos planos de sucessão de gestores de projeto, planos de sucessão de team leaders, planos de sucessão de general manager de unidade de negócio, e esse é um processo que nós fazemos sempre para os próximos 3, 5 anos. E isto era o que eu gostava, como português, que se fizesse mais nas empresas portuguesas, que se fizesse no Estado, para planear o país do futuro que queremos construir. Por isso, esta é a forma que eu acredito que nós podemos construir um PIB maior para Portugal. Falou também num círculo virtuoso de desenvolvimento nos últimos anos e em 7 anos o volume de negócios quadriplicou. Não sei se ainda se mantêm esses números. Posso só dizer que não reduziu. A ideia é, sem poder ainda falar de números, a ideia é continuar este círculo virtuoso e esta multiplicação e o que é que vão fazer para isso? Ou o que é que... Sim, o círculo virtuoso é fácil de entender, porque quando nós temos o talento certo e as pessoas certas a criar valor, a fazer a diferenciação que é necessária, hoje nós estamos a olhar para temas concretos. Por exemplo, da área de energia, que sei que acompanha de perto, nós estamos a desenvolver parques solares em que a gestão de projeto pode ser feita com drone e com algoritmo de inteligência artificial, e o gestor de projeto não tem que estar on-site, pode estar remoto. Estamos a trabalhar em iniciativas como, por exemplo, sempre que o trabalho é repetido, estamos a fazer alguns ensaios com braços robóticos que podem, por exemplo, instalar painéis. Utilizando o mesmo número de pessoas que temos, podemos fazer mais trabalho. Portanto, não se trata de reduzir a força de trabalho, trata-se de fazer mais trabalho com as mesmas pessoas. Instalar mais rápido. Instalar mais rápido. Por exemplo, nas nossas áreas de edifícios, como é que nós conseguimos, nas áreas de soluções energéticas, de eficiência energética para edifícios, como é que nós temos de fazer algum trabalho um pouco mais industrializado previamente, conseguindo com isso sinergias de escala. Estou-me a lembrar, por exemplo, redes de incêndios para um edifício, são componentes tecnológicas hoje em dia. Como é que nós temos de fazer grande trabalho de forma industrial para depois apenas aplicar tipo Lego on-site? Portanto, tudo isto são temas que vêm no sentido de fazer crescer a nossa produtividade e podermos fazer mais com o mesmo número de pessoas. Ou no digital, todo o trabalho que estamos a fazer, temos uma iniciativa muito interessante, que é o programa Leonardo, do Grupo Vinci, onde nós temos equipas de portugueses, liderado até um dos grupos de trabalho, liderado por um português, para disseminar o conhecimento e o learning experience ao longo de todo o grupo na área da inteligência artificial. Como é que nós podemos fazer as nossas atividades utilizando inteligência artificial e, naturalmente, na área de transformação digital, também ajudar os nossos clientes a fazer esse caminho. Portanto, tudo isto vai mudar nos próximos 5, 10 anos. A forma como fazemos. Somos um Labor Intensive Group e estamos focados numa agenda de manter-nos como Labor Intensive Group, mas fazermos mais com as pessoas que temos e, naturalmente, continuar a fazê-las crescer e desenvolver-as para suportar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Qual é a meta do crescimento? Não temos um número concreto. Não? Não. É infinito, como já vão disse a Bárbara várias vezes. Vão apanhar a boleia do boom da inteligência artificial, até porque operam no digital, operam nas energias, a inteligência artificial é energy intensive. Sim, há várias oportunidades nessa área, não só, como já vos disse aqui, algumas oportunidades, não só os processos de burocratização do Estado, como é que isso se pode fazer, mas também nos nossos clientes privados, em todos os setores, nos setores dos serviços, energia, a banca, telecomunicações. Portanto, há uma oportunidade enorme. Porque, repara, a revolução é esta. Nós há 300 anos tivemos a troca de músculo humano por máquinas, não é? A forma como comunicámos mudou há cerca de 20 anos atrás e agora intensificou-se com a pandemia. E agora vamos ter funções que eram feitas com o nosso cérebro que vão poder ser trocadas por algoritmos, não é? Pronto, e, portanto, há funções de análise que vão ser substituídas. Portanto, isto é uma oportunidade enorme, porque com uma só pessoa eu posso produzir 3, ou posso produzir 5, ou posso produzir 7 vezes, ou 10, ou 15, aquilo que produzia antes. E há por isso aqui um fenómeno interessante, que é não só a tecnologia e a aplicação dela,
mas o fenómeno da adoção e, sobretudo, um outro que é, de alguma forma, como é que a sociedade se vai formar para viver neste novo mundo. E vai depender muito das empresas. Vai depender muito das empresas. Há outras áreas que também, com muito interesse, que estamos a avaliar com muito interesse, que juntam a energia e o digital. Penso que é uma oportunidade em Portugal também, que juntam as duas áreas. O investimento que vai acontecer em data centers nos próximos anos. Eu costumo dizer que essa é uma atividade onde o digital e a energia se encontram e onde todas as nossas atividades são colocadas à prova. E desse ponto de vista somos um grupo muito único e muito especial, porque ou tem empresas que só fazem a componente digital e, portanto, só utilizam o data center propriamente dito, só utilizam as tecnologias digitais, ou tem empresas que só fazem a sua construção e a componente de energia e depois não têm as ferramentas, os skills, as pessoas, as equipas que utilizam e maximizam a utilização. Portanto, os data centers para a Vinci é um ponto de agenda para os próximos anos. Poderíamos continuar muito com outras questões e, enfim, teria certamente muito mais para nos contar, mas temos que ficar por aqui. Como habitualmente, no final desta conversa, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Colégio Militar. Uau! Personalidade, valores, vida, o coletivo sobre o individual. Instituto Superior Técnico. Formação profissional, pensamento sistémico e resolver problemas complexos. Octal. O primeiro emprego, o sítio onde aprendi a fazer um bocadinho de tudo, porque era uma espécie de startup e foi a escolha de não sair do técnico e ir para uma grande empresa e onde o espírito empreendedor ficou no sangue até hoje. Giving back. Uma forma de estar, passado muitos anos na vida profissional, por encontrar muitos executivos ao longo da vida que entre o egoísmo e o altruísmo, à medida que foram crescendo na vida, talvez ficassem um pouco mais egoístas, e é esse combate que tentei fazer com esse movimento. 1735. O ano da primeira empresa da Vinci Energies. Ana. A minha filha. Marcos Mendes. Televisão. Pai. Quem me ensinou o que é amar alguém sem esperar nada em troca. Futuro. Um futuro melhor para os meus filhos. Portugal. Um espaço para ajudar a fazer crescer a economia e ter uma sociedade melhor. Pedro Afonso, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO da Vinci Energia Portugal no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.